Abençoados, poderosamente cheios de Deus, cheios da palavra. E eu creio que mudanças na vida de muitos homens aconteceram ontem. Amém? Aleluia. Mas a unção de ontem ficou para ontem. Quem não veio, deixou de receber. Amém? Deus preparou algo novo para esta manhã. Amém? Estamos aqui prontos para receber da parte do Senhor. Amém? E o Espírito Santo, Ele é quem vai nos ensinar, quem vai nos guiar, quem vai nos direcionar. Ele é bem-vindo neste lugar. Amém? Por conta disso, nós estamos aqui despreocupados. Porque não é na minha força, não é no meu conhecimento, mas é no conhecimento dEle. É através da Sua palavra onde nós somos abençoados, onde nós somos alcançados e atraídos, que é o tema da ministração dessa manhã. Atraídos pelo amor de Deus. E eu coloquei a primeira parte, que é a conversão. E hoje nós vamos falar sobre este tema. Amém? Sobre nessa manhã, só sobre essa questão. Atraídos pelo amor de Deus, a conversão. Amém? Creio que domingo que vem pela manhã nós vamos dar continuidade com um outro subtítulo, sendo atraídos pelo amor de Deus, mas com outro subtítulo que se chama a intimidade, chamados para um relacionamento. Amém? E vamos dar essa sequência. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Jeremias. Temos percebido uma onda poderosa da parte do Senhor, nos chamando para perto, nos chamando para estarmos mais fervorosos no Espírito. Amém? Jeremias capítulo 31, versículo 3. Vou ler na versão NVI. Ele diz: o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu o amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Está falando sobre o povo de Israel, com o seu amor, Deus demonstrando o seu amor, e com o seu amor eterno, Ele atraiu o seu povo. Amém? Você é povo de Deus? Amém. O Senhor também te atraiu com o seu amor. O Senhor Deus te trouxe para perto por causa do seu amor. Amém? O amor de Deus, ele é incomparável. O amor de Deus, ele é imutável. Amém? Nós podemos ser atraídos por esse amor por causa daquilo que ele é. Amém? Deus não olhou para nós por causa da nossa bondade, por causa do nosso merecimento, porque a graça, ela é um favor imerecido. Nós fomos atraídos pelo Senhor porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele disse: eu criei esse povo é meu. E Ele, quando entregou Jesus, quando Jesus foi entregue, foi morto, derramou seu sangue, o preço que Jesus pagou, o preço que foi pago por sangue, foi pago por toda a humanidade. Por conta disso, todos os homens, né, toda a humanidade pertence ao Senhor. Mas muitos ainda não têm essa consciência. E por conta dessa consciência, por causa de não querer receber esse amor, elas acabam se perdendo, acabam tomando um outro rumo. Mas todos foram comprados. Deus não comprou 50%. Deus não comprou 80%. Deus não comprou 99%. Deus, ele comprou 100% da humanidade. Amém? O preço que foi pago foi para todos. Amém? A Bíblia diz: veio para o que era seu. Jesus veio para um povo específico, para o povo de Israel, para os judeus. Mas eles o rejeitaram. Diz que eles não receberam, mas todos o quanto receberam. Ele agora abrangiu os gentios, aqueles que não faziam parte da aliança. Mas todos a quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Amém? Tá bom aí o áudio? Tá bom? Qualquer coisa vocês falam aí que eu pego o outro microfone, a voz está um pouco grossa demais. Uau! Mas vamos lá. João capítulo 3.
versículo 13. À medida que eu achar aqui, eu vou lendo para adiantar. Qualquer coisa você pode acompanhar no telão, nos telões. Amém. Ou, amém? Você já pode ver o telão aqui. Amém. Aleluia. Qualquer coisa você pode ir anotando. É bom você anotar. Amém? Hoje é um culto de ensino, um culto onde a gente pode aprender e crescer mais com a palavra de Deus. E João capítulo 3, versículo 13, Jesus fala: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Não precisa abrir, mas lá em Números capítulo 21, do 4 ao 9, fala sobre a serpente no deserto. Houve um momento, por conta da murmuração do povo, por conta do seu questionamento para com Deus, serpentes foram liberadas para morder o povo, e muitos foram mordidos e morreram. E por conta disso o povo começou a falar com Moisés e pedir para uma solução, para que aquela morte, aquela infestação de serpente pudesse cessar. E Moisés orou a Deus e Deus disse: faça uma serpente de ouro e levante no meio do deserto. E todos que olharem para ela, aqueles que forem picados, serão curados imediatamente. E Jesus está fazendo essa comparação da mesma forma como aquela serpente foi levantada para a cura, para a salvação e libertação daquele povo. Ele também seria levantado para a salvação, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus ele faz uma comparação lá em Salmo 107, vai dizer que Deus ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou daquilo que era mortal. Jesus está dizendo: eu sou essa cura, eu sou essa palavra que trago a cura, que trago salvação, que trago libertação. Amém? Então a todos quanto olharem para mim e crerem no meu nome, esses terão a vida eterna. E a vida eterna ela está recheada, não só aquilo que nós vamos alcançar no fim da nossa vida, né, quando chegarmos no fim da nossa carreira, mas aquilo que podemos usufruir e viver nesse tempo. Amém? Porque quando Jesus ele traz, a Bíblia diz que ele veio para nos dar vida e uma vida em abundante. Essa vida nos traz libertação, ela nos traz cura, ela nos traz perfeição, ela nos traz preservação, ela nos dá a capacidade de podermos viver verdadeiramente a palavra de Deus. Amém? Aleluia! Então, quando Jesus está falando sobre isso, ele está numa conversa com Nicodemos. Essa conversa começa no capítulo 3, naquele discurso onde ele fala sobre o novo nascimento. E ele já está anunciando para Nicodemos que o novo nascimento já estaria próximo. O novo nascimento já estaria por vir para todo o povo. Amém? Então ele faz essa comparação, ele diz: olha, vocês precisam nascer de novo, vocês precisam receber Jesus, porque aquele que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Amém? Então Jesus ele está dando esse discurso, está dando toda essa explicação, porque ele está dizendo que um dia ele vai ter que ir. Mas para ele ir, ele disse que não ia deixar o povo só, ele ia enviar um Consolador, ele ia enviar o Espírito Santo para que pudesse habitar dentro do homem. Amém? Quando a gente aprende no Antigo Testamento que o Espírito Santo ele não habitava dentro do homem, ele vinha sobre alguns homens só, reis, sacerdotes e profetas. Então ele vinha para uma obra específica, algo específico. Então ele não habitava dentro do homem. Mas o novo nascimento já é diferente. O novo nascimento, Jesus anuncia e o Espírito Santo viria. E esse Espírito Santo ele iria habitar dentro do homem. Ele iria fazer morada no homem. O homem seria agora tabernáculo do próprio Deus. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Amém? O Espírito Santo é a palavra, o Espírito Santo é Jesus. Jesus disse: eu vou enviar um Consolador igual a mim, da mesma forma, da mesma essência, com os mesmos propósitos, que vai te guiar,
que vai te direcionar, que vai te mostrar o caminho da verdade. Ele vai te guiar em toda a verdade. Amém? Aleluia. Lá em João, adianta aí um pouco, João 16, 7 a 11. Ele vai dizer: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então essa a obra do Espírito Santo em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, essa obra do Espírito Santo também contribui para que nós sejamos atraídos por Ele, para que sejamos atraídos pelo Senhor. Amém? Quando você conhece aquele imã, né? Todos conhecem o imã, né? O imã ele tem a capacidade de atrair, de sugar qualquer peça metálica. Amém? Então, Deus, através da sua palavra e do seu Espírito e de toda a obra da cruz, Ele tem a capacidade também de atrair todo aquele que Ele criou. Amém? A palavra de Deus, o amor de Deus, ele é irresistível. Amém? Quando o homem endurece o seu coração, ele cria uma barreira dessa forma de atração para o Senhor ser concluída. Mas quando ele abre o coração, ele se torna atraído por Ele. Ele se torna atraído pelo seu amor, porque esse é o propósito de Deus para com toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus deseja que todo homem se salve, mas que chegue também ao pleno conhecimento da verdade. Amém? É da vontade de Deus, é do conhecimento de Deus que todo homem se salve? Sim. Deus não deseja que nenhum se perca. Aquele perverso, aquele que já matou mais de 100, aquele que estuprou, Deus não quer que nenhum se perca, porque Deus disponibilizou o arrependimento. Deus disponibilizou segunda chance para cada um de nós. Amém? Aleluia. Não fomos nós, eu escrevi aqui, não fomos nós, nós fomos atraídos por Ele e não Ele atraídos por nós. O que eu quero dizer com isso? Que Ele foi quem nos buscou, Ele quem criou meios para chegar até o homem. Através das alianças que Ele fez no passado, até chegar em Jesus, e quando chegar em Jesus Ele disse: essa é a aliança perpétua, completa, perfeita. Ele criou formas de atrair o homem, de puxar o homem para perto. A Bíblia vai falar lá em Gênesis, né, capítulo 3, que Deus descia na variação da terra, da tarde, para conversar com Adão, para ter relacionamento com Adão, para através daquele relacionamento ele estar perto, né? O propósito de Deus foi estar sempre próximo ao homem, ou estar sempre trazendo o homem para perto. Amém? Então, Deus ele não perdeu essa sua vontade. Deus ele não esqueceu disso, Ele não deixou de ter essa aproximação com o homem. Ele quer, Ele sempre busca um meio de falar com o homem, de estar próximo do homem. Então foi Ele quem nos atraiu. A gente não tinha nada de bom, de perfeito, para poder, Senhor, eu chamei a tua atenção, eu te atraí. Não, Ele que nos atraiu. Amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e Ele se torna galardoador do que eu busco. Ele colocou fé no nosso coração para que a gente pudesse buscá-lo, para que a gente pudesse se aproximar dEle. Amém? A Bíblia diz que Ele deu uma medida de fé a cada um de nós. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos como Senhor e Salvador, fé é derramada no nosso coração. Uma medida de fé para que nós possamos nos aproximar dEle, possamos nos chegar até Ele. Amém? Porque a gente só pode chegar até Deus através da fé, crendo nele. Amém? Ninguém viu a Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Quando Jesus ele morreu
né, e falaram para Tomé, olha, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo. E Tomé disse, olha, de forma alguma, se eu não tocar nas suas feridas, nas suas chagas, colocar o dedo, eu vou crer. E Jesus apareceu naquela reunião e disse, Tomé, toca aqui nas feridas. E Tomé tocou e disse, verdadeiramente, agora eu creio. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Amém? Somos bem-aventurados. Nós não andamos com Jesus naquele tempo, fisicamente, nós não tivemos contato com Ele, mas pela fé, pela Sua palavra, por aquilo que foi deixado para a humanidade, nós podemos crer que Ele vive eternamente. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que nos dá uma certeza que nós estamos no caminho de salvação, que nós temos um Senhor que cuida da nossa vida, que nós temos experiências e testemunhos de tudo aquilo quanto Ele tem feito, não deixado nada faltar, não deixado a nossa vida de qualquer jeito, mas quanto mais a gente busca a Sua graça, a Sua proteção, nós adquirimos, alcançamos aquilo que Ele tem de melhor para nós. Amém? A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. A Bíblia também diz, Deuteronômio 28, né? Se fordes fiéis e guardares todos os mandamentos que hoje te ordeno, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E ele dali, E ele dali 14 versículos ali sobre bênçãos que nos alcançarão, que nos acompanharão se nós guardarmos fielmente os seus mandamentos e toda a sua palavra. Amém? Aleluia. Você está feliz com isso? Amém. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Lá em 1 João capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16 e 17. Ele diz assim, ó: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Sabe, amados, Deus, Ele não usa enganos para nos atrair. Ele não usa coisas erradas, coisas mentirosas para nos atrair. Ele usa coisas verdadeiras. Ele usa coisas boas. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não há mudança nem sombra de variação. Amém? Amém. Agora, quando ele diz aqui, olha, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, provém do mundo. Então quem usa essas coisas é o diabo. Porque o que é cobiça, em outra versão vai falar concupiscência, que também é desejo. Então o diabo, ele vai tentar nos atrair através desses desejos, dos desejos que há no mundo, daquilo que a carne gosta de fazer, daquilo que é atraído para um caminho de maldição. Então Deus, Ele não vai usar essas coisas. Isso quem usa é o diabo. E ele vai usar de todas as formas. Aquilo que éramos no passado, aquilo que gostávamos de fazer no passado, aquilo que era um pecado para nós no passado, que éramos atraídos por aquele pecado, o diabo vai tentar colocar novamente, sempre nos atraindo pela soberba da vida, pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne. Então ele vai sempre colocar essas coisas para tentar nos atrair. Amém? Mas Deus, Ele não usa dessas artimanhas. Deus, Ele usa coisas espirituais para sermos atraídos de coisas espirituais e coisas eternas. Não coisas terrenas, mas coisas que vão nos garantir algo precioso lá no céu. Uma vida completamente saudável, uma vida completamente dedicada ao Senhor, uma vida completamente que podemos testemunhar de que Deus, Ele
mora dentro de nós, que Ele faz parte de nós, que nós podemos andar como Ele andou, falar como Ele falou, amar aquilo que Ele ama, desejar aquilo que Ele deseja. Amém? Quando Pedro andou com Jesus e Jesus foi preso, e ele passou por algumas pessoas, disseram: olha, você parece com ele, você é um deles, você fala igual a ele. Pedro disse: não, que é isso? Você está me enganando, está me confundindo com alguém. Não, é verdade, você fala igualzinho a ele. Meu irmão, não tem como disfarçar. Aquele que anda no Espírito, aquele que anda com Jesus, amado, ele vai falar da mesma forma. Ele vai andar da mesma forma. Não tem como disfarçar, meu irmão. Agora tem aqueles crentes 007 que querem agradar ao mundo e querem agradar a Deus. E a Bíblia diz que é impossível você agradar a dois senhores. Então, meu irmão, se você está andando dessa forma, fique do lado de Deus. Fique do lado da palavra. Esqueça as coisas do mundo, porque o mundo passa e toda a sua concupiscência, toda a sua cobiça, todo o seu desejo. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E a palavra de Deus, ela está implantada no nosso espírito, no nosso coração, para que a gente possa andar verdadeiramente dessa forma. Amém? Seguindo fielmente a sua palavra e os seus mandamentos. Lá em Lucas capítulo 5, abre lá comigo, Evangelho de Lucas. Não vou ler todo, mas vou contar a história. Lucas 5, do verso 1, não vou ler, mas deixa eu contar aqui. Fala que Jesus estava pregando, ministrando para uma grande multidão. E próximo ao rio, as multidões estavam, tanta gente tentando escutar, procurando buscar os seus ensinamentos, que estavam ali oprimindo ele sem pouco de espaço, com a multidão muito perto. E alguns barcos estavam ali, e ele entra num dos barcos, e ele pede para que a pessoa afaste um pouquinho da margem, para que ele possa ter uma visão mais ampla e a sua voz poder alcançar a todos. E ele começa a ensinar, ele continua a ensinar, né? E quando ele termina aquele seu ensinamento, né, ele está no barco de Pedro, e ele fala para Pedro: Pedro, vamos até um pouco mais ao fundo para pescar. E Pedro diz: olha, nós passamos a noite toda pescando, não pegamos nada, foi a noite toda, já lavamos a rede e tudo. Mas ele diz: sobre a tua palavra, nós vamos de novo, nós vamos jogar a rede novamente. E quando ele chega ali no lugar, Jesus disse: aqui está bom. E eles jogaram a rede, e a Bíblia diz que eles pegaram tantos peixes, muitos peixes, que o barco ficou meio penso, querendo afundar. Ele teve que chamar outros barcos para poder ajudar e poder compartilhar aqueles peixes. E Pedro olha para Jesus e ele diz: olha, afasta-te de mim, sou um homem pecador, não sou digno de ti. E aqui no versículo 10, deixa eu ler aqui, e diz: como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão, que é Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O que faz um homem iletrado, o que faz uma pessoa sem conhecimento algum, num primeiro contato, numa primeira experiência que ele tem com Jesus, deixar toda a sua vida, toda a sua experiência, tudo aquilo que ele só sabia pescar. Era o que ele sabia de mais perfeito fazer, era pescar. E ele deixa tudo para seguir Jesus. Ele disse: olha, afasta de mim que eu sou homem pecador. Eu sou homem impuro, sou homem indigno. Mas Jesus: olha, não tenha medo. Venha comigo que eu vou te fazer pescadores de homens. De que forma Pedro foi atraído por esse amor? Pedro foi atraído por esse convite. Amado, é irresistível.
Alguém ter toda uma vida, toda uma experiência, todo um profissionalismo e dizer, não, vou deixar tudo para seguir Jesus. Vou deixar tudo para te servir. Pedro não tinha conhecimento de nada, não sabia nem o que era evangelho, não sabia nem o que era. Mas ele disse, eu vou te seguir. E se você olhar momentos depois, até depois da morte de Jesus, Pedro abandona tudo, ele volta a pescar. Mas Jesus encontra com ele novamente e diz, você se lembra do que eu disse a você? Você vai ser pescador de homens. Deixe tudo aí de novo. E ele deixou e foi seguir Jesus. E ele foi cumprir verdadeiramente o seu chamado, o seu propósito que ele tinha no Senhor. E depois da descida do Espírito Santo, aí ninguém segurou Pedro, não. Pedro foi quem ele foi por causa de uma opção, de uma decisão, de algo que lhe atraiu. E ele obedeceu aquele chamado. E ele foi fiel até a sua morte. E ele foi condenado a morrer na cruz, mas ele disse, olha, eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Então ele foi morto na cruz de cabeça para baixo. Mas com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto satisfação de ser atraído por aquele amor. Rapaz, nem a morte, nem a vida, nem coisas, nem principados, nem potestade podem nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Aleluia! Nada pode ser maior que esse amor, nada pode ser mais atrativo do que esse amor. Ele nos atrai como um imã, ele nos puxa para perto. Aleluia! Aleluia! E por que eu coloquei esse subtítulo, a conversão? Porque é através desse amor que o homem vai poder chegar a Cristo, através desse amor que ele vai ter o primeiro contato, de compreender de que ele foi amado antes mesmo do seu nascimento, de que ele foi amado antes mesmo dele fazer alguma coisa, antes mesmo dele abrir a sua boca, ele já tinha sido amado. E Efésios vai dizer que ele nos amou antes da fundação do mundo. Aleluia! Nos escolheu, nos atraiu, nos chamou para perto, para nos dar a sua vida. Não é para que a gente viva a nossa vida, não, para que a gente viva a vida dele. Paulo disse, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. E ele disse, viver é Cristo, morrer é lucro. Meu irmão, te alegra porque a tua vida pertence ao Senhor. E a vida que você vive hoje é uma vida totalmente voltada para Ele. Para que Ele possa ser glorificado. Para que Ele possa ser exaltado. Para que pessoas possam ser atraídas pelo amor de Deus através da tua vida. Através daquilo que você fala, através do teu comportamento, das tuas atitudes. Você pode atrair pessoas para o reino. Aleluia! Glória a Deus. Abre lá a tua Bíblia lá em João, capítulo 12. Outra declaração de Jesus. A obra da cruz foi perfeita, foi perfeita, foi sem defeito, foi sem falha. Jesus cumpriu fielmente o seu propósito. E aqui em João capítulo 12, versículo 25. Eu falei 12? Aleluia. 25, versículo 25. 25 e 26, ele diz assim, ó. Olha, aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo
a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Vai lá para o versículo 31, que diz: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Versículo 32, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele não ia atrair algumas pessoas, ele não ia atrair um grupo, ele não ia atrair apenas uma parte, mas ele disse que atrairia todos a mim. Quando Jesus foi levantado da terra, e no episódio da sua crucificação, algo sobrenatural aconteceu, os céus começaram a escurecer, raios, chuva, e pessoas que estavam ali, pessoas que estavam querendo a sua condenação, tiveram uma consciência de que estavam fazendo algo errado. Soldados que estavam ali tinham a consciência que estavam fazendo algo errado. Alguns disseram: nós matamos o Filho de Deus. Nós matamos o Messias. Foi algo sobrenatural. Ele atraiu todos os olhares e até hoje ele continua atraindo. A obra da cruz. A Bíblia diz que a cruz era maldita, mas a obra que foi feita na cruz, porque tudo aquilo que era maldito ele encravou na cruz. Tudo aquilo que não prestava ele encravou na cruz. Todas as doenças, todas as iniquidades, todo o pecado foi cravado lá na cruz, e aquela cruz foi para o inferno. Com tudo isso, com toda a miséria, com toda a maldição. A Bíblia diz que ele nos libertou da maldição da lei. E nós somos livres. Gálatas 5:1 diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, para que não vivamos mais sob jugo de escravidão. Esse é o Deus que nos libertou. Esse é o Deus que nos atraiu com seu amor. É um amor que prova, um amor que dá a demonstração de que verdadeiramente Ele ama. Aleluia. Romanos 5:8 ele vai dizer que Deus ele demonstra o seu amor, tendo entregado o seu Filho para morrer por nós. Tendo entregado Jesus para derramar o seu sangue por nossas vidas. Isso é uma demonstração de amor. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe, amados, tem pessoas que mesmo sendo crentes, mesmo aceitando Jesus, sendo uma nova criatura, ainda continuam com a mente e o pensamento de que são indignas, de que são injustas, de que são pecadoras, de que são miseráveis, de que são pobres, cegos, nus, que não merecem nada, que são indignas. E esse é um pensamento errado, porque Cristo fez uma obra, Jesus ele fez algo por nossas vidas para não vivermos nessa condição. E quando a gente pensa nisso, quando as pessoas ainda já novas, nascidas de novo, pensam, né, têm essa consciência, um pensamento desse tipo, estão negligenciando a obra, estão tornando vãs aquilo que Jesus fez na cruz. Receber isso, amado, não isso é apenas para receber. Ele já fez e nos entregou. Nosso trabalho é apenas de receber algo que foi dado gratuitamente nele. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. E não vem de vós, é pela fé. Para que você não se glorie. Imagine se o homem tivesse a capacidade de se salvar. Para que Jesus viria? Para que Deus teria que enviar o seu Filho para morrer, para passar por tudo aquilo que ele passou, o sofrimento, apanhar, humilhação, deixar toda a sua glória, todo o seu reinado e descer como homem? Por que ele faria isso?
Se o homem pudesse se salvar, se o homem pudesse ter a capacidade das suas obras, mas Ele nos amou de uma tal forma que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que a gente pudesse ser atraído por Ele, não ser atraído por aquilo que a gente faz, não ser atraído pela nossa bondade, que a Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Aleluia! Mas quando nós absorvemos a justiça que Ele nos deu, da forma como Ele nos tornou justos, e a posição de justo é uma condição de você estar diante de Deus, sem condenação, sem pecado. Aleluia! Aleluia! Colossenses 1:13, 13 e 14. Chegando ao fim. Estamos perto do final. Colossenses capítulo 1. Diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. No versículo 14 ele diz: em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Aleluia! Nós temos em Cristo redenção, nós também temos remissão. Aqui em Gálatas 3:13 de Gálatas. Diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Um pouquinho mais na frente a Bíblia diz, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né, como já citei. Em Efésios capítulo 1, versículo 5. Efésios 1:5. Diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Amém? E o que é redenção? Redenção é resgate, é trazer de volta. Então aquilo que foi perdido foi resgatado. O homem entregou o poder para Satanás, o homem entregou a autoridade para Satanás, mas Jesus ele veio para resgatar, para nos trazer redenção. Mas ele traz redenção e também ele traz remissão. E o que é remissão? Perdão. Não adiantava sermos libertos sem sermos perdoados. Quando um criminoso, né, naturalmente falando, um criminoso ele comete um crime, ele é penalizado a cumprir na prisão pelo seu crime. Então ele cumpre aquela sua penitência, depois de ele concluir, ele é liberto e também perdoado. Por quê? Porque o seu crime foi completo, o seu crime foi penalizado, ele pagou pelo seu crime. Amém? Uma outra comparação: se um criminoso está ali preso e ele foge da cadeia, ele está liberto, mas não está perdoado. Ele precisa pagar com o seu crime. Enquanto ele não pagar pelo seu crime, ele não vai ter o seu perdão. Jesus, ele nos libertou da nossa condenação. Jesus, ele nos tornou livres, mas não só livres, mas também nos perdoou daquilo que éramos culpados.
Nós merecíamos aquela cruz. Nós merecíamos o inferno. Mas Ele nos salvou. Ele nos resgatou e nos perdoou. O diabo hoje ele não pode olhar para você e dizer: ei, você é condenado. Eu te julgo por isso. Eu te julgo pelo teu passado. O diabo não pode fazer isso. Porque o teu perdão, o teu crime, a tua condenação foi perdoada em Cristo. Amém. Temos redenção, fomos resgatados e fomos remidos, perdoados. Como se diz, não existe pecador remido, porque não existe sujo limpo. Ou você está sujo ou você está limpo. Ou você está perdoado ou você é um pecador. Amém? Amém? Ah, pastor, é porque a gente ainda continua pecando. Ei, a sua natureza foi transformada. A sua natureza foi trocada. Jesus, ele trocou a sua natureza, colocou o seu espírito dentro de você. Sabe, se alguém chega aqui, ó, pega uma tomada dessa, começa a ajeitar aqui, emendar um fio no outro, isso vai tornar dessa pessoa um eletricista? Um engenheiro elétrico? Ou se alguém chega ali na tubulação ali de cana hidráulica ali, começa ali a ajeitar, pega uma coisa, emenda um cano no outro, isso faz da pessoa um encanador? Da mesma forma, os nossos erros são colocados diante de Deus e nós podemos pedir perdão. Isso não vai nos tornar pecadores mais, porque a nossa natureza pecaminosa já foi trocada. Amém? E através desse perdão, através desse resgate, nós alcançamos de Deus. Não foi mérito nosso, não. Foi Ele que quis nos dar. Foi Ele que decidiu. Sabe, antigamente, as pequenas nações faziam alianças com as grandes nações. Era normal isso, para elas se sentirem protegidas. Em Deus nós vemos aqui o contrário. A grande nação, o Todo-Poderoso, fazendo aliança com as pequenas. Para quê? Para dar proteção, para dar preservação, para dar provisão. E tudo aquilo que uma nação tinha, ela disse: tudo aquilo que eu tenho é teu e tudo aquilo que tu tem é meu. Deus disse assim, ó: tudo aquilo que você tem é meu, porque tudo aquilo que eu tenho também é seu. Tudo aquilo que me pertence, eu te dou. Aleluia! A Bíblia diz que os céus são os céus de Deus, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. Para que a gente pudesse reinar em vida, para que a gente pudesse ousar de autoridade tudo aquilo que está nesta terra. Amém? Amém. Aleluia! Fomos atraídos por Ele. Fomos criados por Ele. E eu quero encerrar com isso aqui. Quando Deus fez as plantas, Ele falou com a terra. Ele disse: haja plantas, haja árvore, produza ervas. Quando Deus quis criar os peixes, Ele falou com as águas. Ele disse: crie animais marinhos, animais aquáticos. E quando Deus fez o homem, Ele falou consigo mesmo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A árvore, ela vive para a terra. O peixe, ele vive para as águas. E o homem, ele vive para Deus. Aleluia. Trazendo a conclusão: a árvore, a planta, sem a terra, ela não vive. Os peixes, sem a água, eles não vivem. O homem sem Deus, ele não vive. Jesus disse: eu sou a vida. Eu sou a vida. Aleluia. É por causa disso que somos atraídos por Ele. Porque a nossa essência veio dEle. Criou o homem a sua imagem e a sua semelhança. Ele não criou o homem à imagem de um macaco, à imagem de um animal, à imagem de uma pedra. Ele criou o homem à sua própria imagem. Para que o homem sempre pudesse ser atraído por Ele. Para que Ele pudesse sempre puxar a atenção do homem. Para que essa essência
e Ele colocou em nós o seu Espírito. A vida Zoe, a vida de Deus, habita dentro de mim e dentro de você. Para que a gente não venha esquecer de que nós carregamos um Deus dentro de nós. E como disse o pastor Humberto, um homem que carrega um Deus dentro de si não pode ser uma pessoa normal. Ele não pode ser uma pessoa comum. Atraídos por Ele, atraídos por seu amor. Deixa eu chamar Nino aqui. Vou colocar aqui um tecladozinho. Esse amor nos constrange. Quando Jesus fala dos seus ensinamentos, do seu testemunho, Ele diz, olha, se alguém bater na tua face, faz o quê? Revida? Não. Ele diz, dá outra face. Se alguém te pedir uma túnica, você tem duas, divida. Se alguém te pedir para andar uma milha, anda duas. Ele pede para que a gente faça coisas extraordinárias. Faça coisas fora do normal. Porque do normal e boa intenção o mundo está cheio. E a gente tem que fazer algo diferente. Porque nós somos diferentes. Não porque a gente quer ser diferente, é porque Ele nos colocou em um patamar diferenciado. Preciosos para Ele. A Bíblia diz que Ele virá e vem buscar a sua igreja santa e imaculada. Ele fala das 10 virgens e fala de uma virgem prudente que deixou a sua posição, e quando ela voltou, o noivo já tinha vindo, já tinha saído com as outras 9, e ela disse, eu quero entrar. Chegou tarde. Foi dar uma volta no mundo e voltou, já não deu mais tempo. Aleluia. O amor de Deus, amado, Ele é irresistível. Não tem como a gente olhar para esse amor e dizer, rapaz, isso aqui não existe. Nós experimentamos. Aquele que experimenta, aquele que vive esse amor, não tem como negar. A gente viu pessoas, ontem estava ouvindo um testemunho de alguém que diz, rapaz, de uma pessoa que é homossexual, e diz, eu gosto da Bíblia, eu gosto da palavra, creio que a palavra de Deus é a verdade, creio que tudo que está escrito é verdade, mas eu não quero mudar meu jeito de ser. E a vida com Deus é uma vida de transformação. Não é uma vida de adaptação. Porque muitos querem que a palavra de Deus, ou que Deus se adapte ao seu estilo de vida, à sua forma de ser. E quando o homem é atraído por Deus, ele tem que mudar a sua forma de ser. Ele tem que mudar a sua forma de viver. Ele tem que mudar o seu linguajar. Ele precisa se adaptar àquilo que está escrito. Agora muitos querem mudar primeiro para poder se chegar a Deus. E dizer assim, não, enquanto eu não mudar, eu não vou virar crente. Enquanto eu não mudar, eu não vou aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas o homem, ele não consegue mudar na sua própria força. Porque ele ainda é carnal. Ele ainda vive pelas suas cobiças, do seu próprio eu, das suas vontades. Mas quando ele decide deixar tudo e receber Jesus da forma que ele está, o Espírito de Deus passa a habitar dentro dele e vai habilitando, capacitando, dando graça, dando força, sabedoria, para que aquela forma que ele tinha do velho homem possa ser mudada, transformada, de glória em glória, de fé em fé, de passo em passo, de degrau em degrau. Só com a presença do Espírito Santo o homem pode ser forte o suficiente para dizer não ao pecado.
para dizer não às vontades da carne e dizer sim para Deus. De poder olhar para Deus e poder fazê-lo Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria perguntar se nessa manhã tem alguém que quer fazer isso nessa manhã, que quer tomar essa decisão. É algo transformador, é algo que você vai experimentar. E tenho certeza que todos que fizeram isso não se arrependeram. É algo irresistível. A Bíblia diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e em teu coração creres que Ele é o Filho de Deus, serás salvo. Ele enviou a sua palavra, Ele enviou condições para que através dessa graça pudesse alcançar o homem. Favor imerecido. Ninguém era merecedor, mas o seu amor nos alcançou. O seu amor nos atraiu. Tem alguém aqui que quer fazer essa confissão? E a gente vai orar por você. A gente vai se alegrar, celebrar. Aleluia. Tem alguém que precisa voltar para os braços do Pai? A Bíblia fala do filho pródigo que deixou tudo, foi viver a sua vida, mas voltou arrependido. E quando ele voltou, encontrou um pai de braços abertos, esperando ele voltar, não o rejeitando, não o condenando pela sua decisão, mas amoroso, receptivo, pronto para celebrar. Creio que aquele pai estava ali. A qualquer momento meu filho pode chegar. E quando ele chegar, eu vou fazer uma grande festa. Tem alguém aqui? Todos salvos? Todos lavados? Todos remidos? Perdoados, santos? Aleluia. Então que sejam abençoados com a prática dessa palavra.